Projeto Audiobook ou Livro Falar. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. Leitura da Lei número 12.396, de 21 de março de 2011. Código Nacional de Acessibilidade. Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Cláusula 4ª, do objetivo e das finalidades. A Autoridade Pública Olímpica, APO, tem por objetivo coordenar a participação da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro na preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, especialmente para assegurar o cumprimento das obrigações por eles assumidas perante a COI, Comitê Olímpico Internacional, para esses fins e notadamente, Inciso 1. A coordenação de ações governamentais para o planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização dos Jogos, incluindo a representação dos entes consorciados perante órgãos e entidades da administração direta ou indireta e outros entes da federação nos assuntos pertinentes ao seu objeto. Inciso 2. O monitoramento da execução das obras e serviços referentes aos projetos olímpicos. Inciso 3. A consolidação do planejamento integrado das obras e serviços necessários aos Jogos, incluindo os cronogramas físicos e financeiros e as fontes de financiamento. Inciso 4. O relacionamento em conjunto com os próprios entes consorciados com o Comitê Rio 2016 e demais entidades esportivas nacionais e internacionais responsáveis por modalidades olímpicas e paralímpicas nos assuntos relacionados à organização e realização dos Jogos. Inciso 5. O planejamento referente ao uso do legado dos Jogos com proposição e soluções sustentáveis sobre os aspectos econômico, social e ambiental. Inciso 6º, a elaboração e a atualização da matriz de responsabilidades junto aos consorciados e ao Comitê Rio 2016, visando definir obrigações das partes para a realização dos eventos face às obrigações assumidas perante o Comitê Olímpico Internacional. Inciso 7º, a homologação prévia dos termos de referência, projetos básicos e executivos relativos à preparação e realização dos Jogos, com a estrita finalidade de verificar se atendem aos compromissos assumidos junto ao Comitê Olímpico Internacional, COI, a serem contratados pelos entes consorciados, inclusive seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos casos de utilização do regime diferenciado de licitações e contratos para as obras e serviços estabelecidos em lei federal. Inciso 8º. A interlocução dos casos de impasses relacionados à execução de obras com órgãos de controle de licenciamento ambiental e demais órgãos envolvidos. Parágrafo 1º. Para a consecução do seu objetivo e de suas finalidades, poderá a Autoridade Pública Olímpica, APO, exercer as seguintes atividades. Inciso 1. Realizar estudos técnicos e pesquisas, elaborar e monitorar planos, projetos e programas. Inciso 2. Firmar convênios, contratos de acordos de qualquer natureza. Inciso 3. Excepcionalmente contratar, manter ou executar obras e serviços referentes à carteira de projetos olímpicos mediante convênio com os entes consorciados nos casos previstos no parágrafo 2º, inclusive por meio do regime diferenciado de licitações e contratos para as obras e serviços estabelecidos em lei federal. Inciso 4. Decidir sobre a transferência da responsabilidade sobre projetos integrantes da carteira de projetos olímpicos que forem justificadamente comprovados como de elevado
determinado risco de não entrega pelo ente consorciado no prazo necessário à realização dos jogos. Inciso 5. Adquirir e administrar bens, móveis e imóveis. Inciso 6. Atuar na proteção da propriedade intelectual e das marcas relacionadas aos jogos, utilizando-se dos meios jurídicos adequados. Inciso 7. Exercer outras competências necessárias à fiel execução de seus objetivos e finalidades, desde que sejam compatíveis com o seu regime jurídico. Parágrafo 2º. Em caráter excepcional, poderá a Autoridade Pública Olímpica, APO, por decisão unânime do Conselho Público Olímpico, assumir o planejamento e a execução de obras ou de serviços sob a responsabilidade dos órgãos e das entidades da administração direta ou indireta dos entes consorciados, desde que a medida se justifique para a adimplência das obrigações contraídas perante o COI, Comitê Olímpico Internacional, para a realização dos Jogos. Parágrafo 3º. Para a consecução do disposto no parágrafo 2º, a Autoridade Pública Olímpica, a APO, subrogar-se-á em todos os direitos e obrigações decorrentes de procedimentos licitatórios em curso, contratos ou instrumentos congêneres, permanecendo o ente originariamente competente e responsável pelo ressarcimento dos custos incorridos. Parágrafo 4º. A Autoridade Pública Olímpica, APO, poderá realizar novas licitações, contratações e celebrações de convênios para a execução das obras e serviços previstos no parágrafo 2º, caso seja imprescindível para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas perante o COI, Comitê Olímpico Internacional. Parágrafo 5º. No caso da transferência de responsabilidade de obras e serviços na forma do parágrafo 2º, o respectivo ente consorciado ficará obrigado ao ressarcimento à Autoridade Pública Olímpica, APO, de todos os prejuízos causados, tais como custos de execução das obras e operação de serviços, multas rescisórias e encargos financeiros. Leitura da Lei número 12.396, de 21 de março de 2011. Código Nacional de Acessibilidade. Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Projeto Audiobook ou Livro Falar. A sua voz amiga, a voz do cidadão. No YouTube Brasil. Locução, Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica, Vinícius Freneda.